Olá, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Técnico em eletrônica morre logo depois de fazer uma endoscopia. Ele estava com um cunhado que acompanhou todo o sofrimento da vítima. Marcos tinha 39 anos. Sentiu forte dor no peito logo depois do exame. Mas os profissionais da clínica falaram que a reação era normal. Policial em dia de folga arrisca a própria vida e livra duas mulheres de um bandido armado. Houve troca de tiros, 3 veículos foram atingidos. Espertinho tenta se livrar de multa e entra numa encrenca federal. Ele arrumou um motorista. Isso mesmo, passou as infrações para um motorista que morreu há 3 anos. E caiu na fiscalização da PRF. Ladrões usam arma falsa, rendem passageiros, motorista e cobrador de ônibus e obrigaram que o coletivo parasse para a fuga. Gordura no fígado, um problema grave, muitas vezes sem sintomas, que pode levar à morte. Um médico faz alerta para a doença e fala de tratamento. Emprego, fique ligado nas dezenas de ofertas que vamos divulgar. A revolta do seu Sérgio, o bairro onde ele mora, é um caso sério. Só falando alto para ver se alguém escuta e muda a realidade dos moradores. Veio prefeito, vereador, o escambau que só quer dinheiro e pitel. Me sinto muito mal. Quase 130 mil visualizações. O vídeo de uma turma capixaba ganhou o nome de Parque Aquático de Pobre. Eles fizeram um protesto divertido, mergulharam na água suja para protestar contra o alagamento do bairro onde vivem. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho, não sai daí não. Um exame de endoscopia tirou a vida de um técnico em eletrônica de 39 anos. Ele passou mal, sentiu dor no peito logo depois do procedimento. Gritou por socorro, mas o médico e a enfermeira da clínica disseram que a reação era normal. O sofrimento de Marcos foi acompanhado de perto pelo cunhado dele na sala de recuperação. A família tenta entender o que aconteceu, chora a dor da perda e fica indignada com o descaso dos profissionais. Marcos estava num momento feliz. Finalmente ia tirar a família do aluguel. Já tinha comprado um terreno para construir o próprio canto, a casa onde planejava morar com a mulher e os 2 filhos. Ele veio para aqui, ele começou a trabalhar, as coisas começaram a fluir na vida dele. Mas infelizmente foi interrompida, pela morte prematura. Marcos não teve chance de ver a casa pronta. Os sonhos foram interrompidos na tarde desta quarta-feira. Ele foi até uma clínica no bairro Laranjeiras, na Serra, para fazer uma endoscopia. Até conseguiu fazer o exame. Só não conseguiu sair com vida da clínica. A história virou caso de polícia. É trágico, É muito triste, porque uma pessoa igualmente Marcos, que de manhã estava alegre e a gente foi nessa clínica fazer esse exame e sai de casa todo mundo sabendo que ele saiu e depois recebe a notícia que ele não volta mais. Então é uma revolta para a família isso. Genivaldo viu o cunhado passar mal. Marcos começou a se queixar de dores no peito minutos após fazer o exame. Ele fez o exame e com 10 minutos depois ele começou a sentir dores no coração e falou que estava doendo demais, pedia para me dar massagem e pedia remédio para dormir, porque ele não estava aguentando de dor. Genivaldo disse que por diversas vezes chamou o médico e a enfermeira da clínica. Marcos parecia cada vez pior, chegou a se debater de tanta dor. Ele se batia, eu chamava a enfermeira vinha e falava que não era nada, que era a reação do remédio. Aí a enfermeira saía, eu tornava a chamar a enfermeira vinha, aí chamou o médico falou, não, isso é normal, você só tem que manter a calma, seu Marcos. E Marcos falava assim, como que eu vou manter a calma se eu estou praticamente fazendo xixi de dor aqui, não estou aguentando mais, me dá um remédio, doutor, por favor, me dá um remédio. Aí ele virou para mim, dá murro aqui no meu coração, Genivaldo, que tá doendo demais aqui, entendeu? Aí o médico falou, não é nada não, e voltou para a sala.
O socorro teria chegado tarde demais. Carla perdeu o irmão de 39 anos, um irmão que mais parecia um pai. O corpo de Marcos será enterrado na Bahia, terra onde ele nasceu e viveu até 2006. Carla vai pegar a estrada se perguntando, afinal, qual foi a causa da morte de Marcos? Meu pai morreu e aí ele praticamente ficou substituindo meu pai, né? É a pessoa que sempre nos aconselhou, sempre teve assim, do lado mesmo da família, sempre foi aquele irmão assim, nota 10. Tá muito triste, muito indignada mesmo e nós vamos ver, né, o que vai dar, o que de fato aconteceu. Isso a família vai ter que esperar pelo menos uns 15 dias para descobrir. É quando o laudo do DML ficará pronto. O médico que atendeu Marcos talvez pudesse esclarecer essa história, mas ele preferiu deixar o advogado falar sobre esse assunto. Por que esse advogado? E por que o advogado lá no cantinho orientando os 2 funcionários da clínica? Por quê? Não pode, sim, da situação que o nosso Brasil está, acontecendo as coisas e não ter justiça. Então eu espero justiça. Nós esperamos que a investigação mostre o que realmente aconteceu durante a endoscopia. Casos assim assustam a todos nós. A família do Marco merece respeito por parte dos profissionais da clínica que realizaram o procedimento. Com medo e sem câmera de segurança. Pelo menos metade dos equipamentos instalados nos ônibus de Vitória não está funcionando. As empresas alegam que a manutenção não é feita adequadamente porque trabalham no vermelho e o preço da passagem não cobre os custos. Em relação ao Transcol, a informação da Ceturb é de que as câmeras operam normalmente. São 5.000, mas parece que não está adiantando muito. Praticamente todos os dias registramos ataques de bandidos. Não importa o dia nem a hora. Dentro dos coletivos da Grande Vitória, a rotina é de estresse e medo. Foi para cima de mim, para meter a mão no meu bolso, pegou meu celular e pediu o celular do meu colega. E já foi sentido o cobrador e mandando o outro pegar o cordão do meu colega. 2 homens armados com um revólver de brinquedo amedrontaram passageiros que tomaram coletivo no terminal de Jardim América, em Cariacica. Depois de recolher os pertences dos passageiros com a ajuda de uma arma falsa, eles foram até o motorista e o obrigaram a parar o carro para que pudessem fugir. Mas acabaram presos. Um chegou na roleta, né, mostrou a arma para mim, disse, para. Na semana passada, um dos 3 bandidos que anunciaram o assalto neste ônibus em Guarapari foi morto por um policial militar à paisana e outro policial acabou ferido. Já no início desta semana, mostramos o surgimento de possíveis justiceiros, pessoas que se apresentam como policiais ou militares do Exército e utilizam armas para punir quem pula a roleta. Um adolescente foi morto por 4 deles este domingo na Serra. Comecei a gritar, por favor, não me mate, deixa eu ir embora, por favor. Por isso que ele voltou e me puxou, deu um soco no policial. Disse que o policial tirou em mim, ele me empurrou no chão. Ele ficou uns 20 minutos ainda no meu colo, conversando comigo. Ele não tinha para ter morrido. Com tantas notícias ruins, assaltos constantes, trocas de tiros e até mortes dentro do coletivo, o clima entre as pessoas que necessitam utilizar o transporte público é de insegurança. O simples fato de estar no ponto, aguardando o ônibus, já é motivo de apreensão. Geralmente eu nem falo no telefone dentro do ônibus, dinheiro de preferência dentro da roupa, porque na bolsa é muito difícil, não pode, e é sempre assim. Eu sinto com medo, né, que é difícil você entrar no ônibus lotado, né, além de ser lotado, a qualquer momento pode entrar um bandido. A polícia que tem que fazer a justiça cabe a ela e ela que tem que tomar essa iniciativa. O povo, ele tem que se indignar, não pode achar isso normal. Os governantes, eles precisam criar políticas públicas que dê conta de acolher e se passar uma segurança para a sociedade. Sim. As informações sobre a manutenção das câmeras em Vitória são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o SETPES. O GVBus disse que as imagens envolvendo ocorrências criminais no Transcol são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. A PM informou que faz abordagens nos ônibus e pede aos usuários que denunciem os crimes pelo 181. E um detalhe, olha só, nos 10 terminais do Transcol, as câmeras não estão instaladas porque o contrato com a empresa que fornecia o equipamento não foi renovado.
A promessa é que um novo sistema seja instalado até outubro. Quantos meses? E até lá. Todos os dias nós mostramos casos aí, nós ouvimos aí na reportagem as pessoas que são vítimas. Está difícil andar na rua, está difícil andar de ônibus. E até outubro, 5 meses esperando por mais segurança. Receber a multa e colocar no nome de outra pessoa. A prática, apesar de ilegal, é bem comum. Mas a polícia está de olho, cruzando dados. E foi assim que descobriu um caso surpreendente. O motorista colocou a culpa e quis transferir a multa para um homem que já estava morto. Agora vai ter que se explicar na Polícia Federal. O Diário Oficial do Estado traz páginas e páginas de veículos que, pelo número da placa, cometeram várias infrações. Para livrar a CNH do peso da penalidade, o primo do Wilson bancou o esperto. Então se ele vai jogar em cima da carteira de outro. E conseguiu? Eu não sei se ele conseguiu, mas ele tentou. E o primo dele não é o único. Eu mesmo já fiz isso. Por quê? Porque o cara estava no meu carro, não era eu que estava no carro. Conhece alguém que já fez isso? Conheço. E como é que foi? Conseguiu? Conseguiu. Mas nem sempre o esperto se dá bem, principalmente quando a multa é aplicada pela Polícia Rodoviária Federal e vem parar aqui, no Núcleo de Multas e Penalidades. Veja só o cúmulo que chegou o proprietário de um veículo para tentar se livrar de 5 pontos na carteira, que equivale a R$ 127. Policiais aqui do Núcleo de Multas e Penalidades viram que ele indicou como condutor do carro um motorista, ou seja, o dono da habilitação está morto há 3 anos. E o condutor desse veículo, que indicou o motorista, não imagina na confusão que se meteu. A multa foi aplicada no dia 26 de fevereiro no trevo de Alto Laje, em Cariacica, é bem recente. Mas o motorista morreu em 2012 e a carteira foi bloqueada desde então. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Pereira, explica que esse caso surpreendeu inicialmente a Polícia Rodoviária Federal. O condutor do veículo ou o proprietário do veículo, ele falsificou a assinatura de uma pessoa que já estava morta, né? Mas o motorista que fez isso vai ficar ainda mais surpreso com as consequências do ato dele, que inclui envolvimento da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nem dúvida a gente vai encaminhar diretamente para a Delegacia de Delitos de Trânsito para fazer a apuração. Com certeza ele vai responder um processo penal por falsidade ideológica. São mais de 3.000 multas analisadas com critério rigoroso por essa equipe. Aqui, eles já identificaram quem indica motorista com carteira cassada, falsa e suspensa. E quem faz isso pensando em se dar bem, acumula problemas, no mínimo, federal nas mãos. Primeiro, evitar cometer infrações de trânsito, porque é isso que causa o acidente de trânsito. Em segundo lugar, se cometeu, ser leal àquilo que fez e se identificar como condutor do veículo. Porque senão a Polícia Rodoviária Federal está preparada para fazer o cruzamento de dados e identificar que o condutor é outro. Motoristas demais, hein? A administradora tinha acabado de estacionar o carro quando 2 homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto. O que eles não esperavam aconteceu. Um policial à paisana reagiu. Houve troca de tiros, pelo menos 3 veículos foram atingidos. E por pouco não aconteceu uma tragédia. Uma mulher grávida quase ficou no meio do fogo cruzado. O crime foi na Praia da Costa, bairro Nobre de Vila Velha. Os moradores estão assustados. Dizem que troca de tiros tem se tornado frequente. Pensa que esse monte de câmeras inibe alguém? Esta administradora de 37 anos estava estacionando o carro na porta do condomínio quando foi abordada por 2 criminosos armados. O carro já estava desligado, eu ia fechar o carro, aí os 2 vieram de uma outra esquina e aí eles logo chegaram próximo, já armados todos os 2. E falaram que era um assalto, que era para me entregar a chave e a bolsa e ficar de cabeça baixa. De dentro do carro onde estava com a namorada, este policial de 20 anos viu toda a movimentação e percebeu que se tratava de um assalto. O militar esperou a vítima sair do veículo para agir. Perguntei a ela se ela tinha mais algum familiar dentro do carro. Como ela falou que não tinha mais ninguém, só os infratores aí, para resguardar o bem dela, eles atiraram contra mim, para me cessar em injusta agressão, comecei os disparos contra eles.
E eles também efetuaram disparos contra mim, pegou no meu carro, pegou ali no carro da frente. Depois eles saíram correndo aí. O assalto aconteceu aqui na rua Aquino de Araújo, na Praia da Costa, bairro Nobre de Vila Velha. Era por volta de 7h30 da noite. Dos prédios, vários moradores escutaram os tiros. Alguns pensaram que eram fogos de artifício. Uma professora grávida de 7 meses, por pouco, não ficou no meio do fogo cruzado. Assim que colocou os pés na casa da sogra, o tiroteio começou. Um dos disparos acertou o carro da professora. Fiquei muito assustada, né? Porque em 5 minutos eu tinha estacionado o carro, quando eu voltei estava a marca da bala ali no carro. Poderia ter pego em mim, né? Um dos suspeitos foi preso. O outro conseguiu escapar num veículo que dava cobertura à dupla de assaltantes. Isso está se tornando comum aqui na nossa região, que há menos de 2 meses atrás houve um grande tiroteio aqui. Um delegado estava junto com a namorada, que era uma escrivã. Houve uma troca de tiros, aproximadamente de 18 a 20 tiros que teve aqui. Hoje, pelo que me informaram, teve uma tentativa de assalto aqui no início dessa rua aqui nossa. E agora, por fim, esse assalto que ocorreu. O suspeito que foi detido se chama Raul César Gomes de Souza, de 19 anos. Raul não tem pinta de criminoso. Estava bem vestido e muito tranquilo na delegacia. Ele portava este revólver calibre 38, mas negou participação no assalto. Eu não assaltei ninguém não, senhor, pelo amor de Deus. Aí vocês, rapaz, que nem eu falei, foi no lugar errado, na hora errada, foi confundido, entendeu? Eu só tava armado, tava passando armado, só ando armado, entendeu? Por que você anda armado? Já expliquei pra eles aí, arrumei problema, entendeu? Problema e pronto. A administradora diz que manteve a calma, porque foi a segunda vez que passou pela mesma situação. O primeiro assalto também foi em Vila Velha, na porta de um prédio. Os bandidos levaram o carro. Desta vez, os assaltantes não conseguiram. É que mesmo de folga, um militar cumpriu o dever. Muito corajoso para dar vida para um estranho, né? Porque eu sou estranha para ele, né? A gente está paisano, não está de serviço, mas acho que o policial militar ele é policial 24 horas. Nosso trabalho é esse, proteger aí a sociedade. Parabéns pelo trabalho, viu? E tá mesmo difícil andar tranquilo na Praia da Costa, viu, pessoal? Eu mesma fui vítima no calçadão lotado, sol raiando. A bandidagem está crescendo na região e os assaltantes estão encontrando facilidade para agir. Pois é, e bandido também não tem pinta não, claro né? Que não. Independente da cara, esse né? Raul a gente mesmo. vê muita situação dessa. Pois é, ele, um menino bom para estudar, para trabalhar, 19 anos, né? Pois é, insegurança, mas a Polícia Militar disse que faz reuniões mensais com a comunidade para definir medidas sobre o policiamento no bairro. Vai lá na reunião, né? Vou ligar, lá ficar ligando. A PM garantiu ainda que na Praia da Costa a polícia circula 24 horas e que os condomínios participam do projeto Rua Segura, que mantém contato direto com a polícia. O telefone do batalhão é o 31 39 90 01. 31 39 90 01. Sem vagas de emprego, são chances para analista comercial bilíngue e conferente. Cadastro no site psicoespaço.com.br. O assunto do Fala Doutor de hoje é a gordura no fígado. No começo não há sintomas, depois começam a aparecer dor, cansaço, perda de apetite. E o quadro vai evoluindo, pode chegar a queda no número de plaquetas, confusão mental e diversos outros problemas graves. Essas são as fotos de Renato quando ele pesava 140 quilos. Na época, há 3 anos, esse gordinho sorridente sentiu dores nas costas e procurou um médico. Não imaginava que, além da pedra na vesícula que o incomodava tanto, havia algo muito mais grave que ele precisava cuidar. Foi através de um exame de ultrassom que o médico fez, detectando uma pedra na vesícula. E além dessa pedra na vesícula, tinha gordura no fígado. Aí ele pediu que eu fizesse um acompanhamento após a retirada da pedra na vesícula. O diagnóstico acusou esteatose hepática e quando ele descobriu que isso significa gordura acumulada no fígado, Renato teve que lutar contra o tempo e contra a balança. A primeira coisa que ele me pediu foi perder peso, que assim que eu fosse perdendo peso, a gordura iria saindo, aí eu ia perdendo essa gordura no fígado. Muito difícil, tá? Mas, graças a Deus, com a ajuda dos médicos e a ajuda
de nutricionista, eu consegui perder. A gordura no fígado pode ser classificada em 2 tipos: a alcoólica, provocada pelo excesso no consumo de álcool, e a não alcoólica. Nesse segundo caso, a gordura pode ser o resultado de sedentarismo, sobrepeso, má nutrição, diabetes, enfim. E para evitar tudo isso, já sabe, né? Tem que mudar os hábitos de vida. O que o paciente precisa fazer? Ele precisa, em primeiro lugar, corrigir aquilo que está errado. Se ele é diabético, descompensado, descontrolado, ele precisa corrigir o diabético. Se ele tem taxas de colesterol e triglicerídeos alterados, ele precisa corrigir essas taxas. Se ele é obeso, ele precisa emagrecer. E foi isso que Renato decidiu fazer. Perdeu 35 quilos para nunca mais achá-los novamente. Até a minha pressão, que era alta, não preciso mais tomar remédio, que são coisas do excesso de peso, né, que vem causando cada dia mais. E os médicos falam, subiu o peso, aumenta o remédio. Diminui o peso, você tira o remédio. Está sem remédio agora, né? Graças a Deus, nenhum. Que bom. Bom, agora é o clássico rir para não chorar. Um grupo de Vitória transforma situações difíceis do dia a dia em piada. Uma crítica bem-humorada. O vídeo mais recente está fazendo sucesso nessa semana chuvosa. Tem mais de 100 mil visualizações. É o Parque Aquático de Pobre. Eu também quero! Também quero, mãe! Eu também quero, mãe! E olha só onde fica o parque aquático dessa galera aí, a poucos metros de casa, na rua completamente alagada, no bairro Caratuíra, em Vitória. Atenção, crianças! Atenção! Não pode virar mortal! Entendeu? E não pode o mais essencial e profundo! E a turma se joga na água, se diverte e até se arrisca no trânsito. O vídeo já tem milhares de visualizações e quase 2.000 compartilhamentos. É muita gente de olho no que bomba na internet. E vamos combinar, né? Quanta criatividade! Maluquinhos geral. Você pode ver esse vídeo completo no Facebook do grupo. Basta procurar canal Molecote com 2 T's. A gente riu muito, mas cuidado. Essa água de chuva pode trazer doença e vocês mergulharam mesmo, colocaram a cabeça, cabelo ali para lavar, não pode, né, George? Pois é, melhor não se arriscar tanto, né? A Prefeitura de Vitória informou que a avenida em Caratuíra alagou porque havia lixo entupindo os bueiros, mas os funcionários limparam tudo. Quinta-feira, 21 de maio. Veja o que é destaque do jornal A Tribuna de hoje. Mais de 50 mil na fila do emprego. Aqui na foto principal, até ônibus faz transporte clandestino em Vila Velha. Edital para concurso dos Correios com salário de R$4.000 sai no mês que vem. Vasco perde pênalti, mas empata e se classifica. A advogada vai ao carro pegar bolsa e é assaltada em Itapuã. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, Cafajeste é um desafio às mulheres. Paciente morre após fazer endoscopia. E no caderno especial sobre rodas, os 10 carros mais baratos do país. Servidores apresentam diplomas falsos e agora vão se explicar à polícia. Na primeira investigação foram 26 documentos falsos e a expectativa é descobrir novos casos em breve. O levantamento feito em 2 secretarias do Estado, a de Justiça e Educação, identificou 26 servidores que apresentaram diplomas falsos. Na Secretaria de Educação foram encontrados a maior quantidade de servidores com diplomas falsos, 18, sendo que destes, 3 eram professores efetivos que apresentaram o documento para melhorar de salário. 7 são professores de designação temporária que já foram exonerados. E outros 10 documentos de professores também ainda estão sendo analisados. Podemos encontrar ainda mais casos, até porque a auditoria está sendo intensificada e fortalecida e levada também para as regionais do Estado. No IASES, foram 8 servidores. Todos já foram exonerados porque eram de designação temporária. Na verdade, nós recebemos a denúncia
tem cerca de um mês, no núcleo de inteligência, que foi reforçado com a vinda de um policial civil, exatamente para verificarmos todas as irregularidades de pessoas que trabalhavam no Instituto Socioeducativo. Já está identificado ou já se sabe se há uma quadrilha especializada aqui no estado dessa distribuição de diplomas falsos? Não, ainda não temos essa informação. O inquérito policial foi instaurado, está bem adiantado. É óbvio que nós vamos identificar todas as autorias, seja ela a associação criminosa ou organização criminosa. Falsificou, será apurado criminalmente através do inquérito e depois de um processo criminal e administrativamente, que as consequências são essas que eu já falei, que tem a mais grave, a demissão. Estudante é espancado dentro da UFES em Vitória. Pelo menos 8 homens teriam praticado a agressão. Quem estuda na universidade reclama da falta de policiamento e de um sistema que monitore a entrada e a saída de pessoas no local. As agressões aconteceram bem em frente ao restaurante universitário, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras, Vitória. Pelo menos 8 rapazes espancaram o estudante de 16 anos na última terça-feira, por volta das 6h30 da noite. O Departamento de Segurança aqui da UFES informou por meio de nota que a vítima entrou no campus correndo, sendo perseguida pelos agressores. Um segurança viu a cena e tentou impedir as agressões. Ele estava armado e preferiu não intervir fisicamente. Chamou reforço e quando o carro da segurança chegou aqui com o giroflex ligado, os agressores fugiram. De acordo com a UFES, a polícia militar foi acionada, mas o adolescente fugiu ao ver a viatura. Quem estuda na universidade defende que a segurança no campus seja reforçada. A gente ouve, sobre assalto, sobre pessoas sendo agredidas, então acho que devia melhorar sim, porque o campus é bem grande e à noite é bem perigoso. Ou por ser um ambiente muito aberto, por ser um ambiente público, ela proporciona uma grande variedade de pessoas aqui dentro. Eu acho que precisa de mais vigilância em relação ao ambiente e também alguma espécie de controle nesse fluxo de pessoas. A UFES disse que nenhum dos envolvidos no caso estuda na universidade. E aí, tá animado para curtir Elba Ramalho e Geraldo Azevedo num show de sucessos, histórias e improvisos? Pois é, o show será amanhã na Arena Vitória e tem apoio da Rede Tribuna. Por isso, vamos sortear 5 pares de ingressos e 2 mesas. Fique ligado para saber como ganhar amanhã. Os moradores estão cansados de visitas. Quase todos os políticos de Cariacica já prometeram uma solução para a ladeira de lama, no bairro Nova Rosa da Penha 2. A comunidade não suporta mais tapinha nas costas. Exige que o dinheiro dos impostos seja realmente aplicado para resolver o problema. E a ladeira era para ser uma rua, mas nas condições em que se encontra, nem carro consegue passar. Uma grávida já escorregou e caiu. E a irmã do Igor teria morrido à espera de socorro, porque a ambulância não conseguiu chegar na casa deles. Olhando de cima, parece uma ladeira como outra qualquer, mas basta dar alguns passos morro acima para entender a queixa dos moradores. Em dias de chuva, fica impossível passar aqui. De madrugada estava aquela chuva bem forte, tentei subir até na metade do morro, mas comecei a escorregar. E tive que ir para o meio do mato para passar, para chegar até aqui em cima no ponto de ônibus. Tem que colocar sacola no pé, que senão eu sobe descalço, senão suja tudo. A ladeira, na verdade, é a Rua 90 e fica em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. A falta de pavimentação dificulta muito a vida dos moradores. A irmã do Igor perdeu a vida porque a ambulância não conseguiu buscá-la. Sara tinha apenas 15 anos de idade. Minha irmã ela era cadeirante, por a gente não ter condições aí de estar socorrendo ela nessa rua que vocês estão vendo aí, ela veio a óbito há 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses mais ou menos atrás. Isso inclusive já foi posto para o prefeito, eles vieram fazer essa porqueira aí e falou que ia estar vindo com material para estar jogando para a gente. O material chegou, estão usando em outra rua e a rua continua a mesma coisa aí, ó. Sérgio chegou no bairro há 3 décadas e viu a principal avenida sendo asfaltada. Chegou a ter esperança de ver a ladeira pavimentada. Veio prefeito, vereador, o escambau que só quer dinheiro e PTU, talão de luz que a gente paga com o nosso preço, que somos trabalhadores, então
O asfalto não chega, não? E que asfalto nem nada. A dificuldade para subir a ladeira é tão grande que ontem um grupo de moradores decidiu agir por conta própria. Eles cavaram uma escada em meio ao barro e fizeram o trabalho embaixo de muita chuva. Ontem nós tivemos que cavar debaixo de chuva para poder ver se melhorar, mas nada melhorou, tá cada vez mais pior. Aí depois tivemos que pegar lata de brita e jogar, mas mesmo assim não resolveu nada. Já no outro lado da mesma rua, os moradores fizeram um mutirão e improvisaram uma maneira para subir sem escorregar no barro. Um já descendo com um carrinho cheio de massa aí, ó. Dificuldade para descer é muito grande. E cadê a prefeitura na hora dessa? Os moradores reclamam que outras ruas do bairro também precisam de melhorias, como as ruas 95 e 93. Mas a situação desta ladeira é considerada por eles mais grave, já que até uma grávida escorregou e caiu ao passar por aqui. Inclusive a ambulância não teve como descer, teve que pegar ela aqui em cima, né? Por pouco a mulher não perde o bebê dela por causa dessa situação que está aí. Me sinto muito mal mesmo, do qual tem uma mulher que, tadinha, ela anda de cadeira de roda, como é que ela vai sair de lá de casa carregado no colo e todo mundo escorregando e caindo no chão? Fizeram esse trem aqui, ó, essa porqueira aí, do qual entra água e desce tudo lá para baixo, encharca as casas, tudo. Até joga um monte de barro lá, a terra, as casas. Isso é coisa de um vereador, prefeito, coisa assim, fazer, meu irmãozinho? Não é mesmo não, seu Sérgio. O senhor está coberto de razão. Os políticos deveriam ser mais responsáveis com suas promessas e não levar a população na lábia. Vamos combinar que todos nós estamos cansados de projetos, de saco cheio de papel, queremos execução, obras, pagamos impostos para isso. Chega de burocracia, mãos à obra, prefeitura. Pois é, agora vamos à resposta. Né? A prefeitura de Cariacica disse que está em processo de elaboração de projetos de obras de pavimentação de 9 ruas do bairro, inclusive a Rua 90. Depois dessa etapa, vai buscar recurso com o governo do estado para executar a obra. Pois é, o seu Sérgio mandou o recado, eu acabei complementando, nós estamos cansados, ele, todos nós, de até ler notas assim, de projeto, elaboração de projeto, a gente quer obra, né, Poderíamos falar tudo que você disse agora de novo, né? Depois dessa resposta. A seguir, fogo destrói 4 kitnets. O incêndio começou durante a noite. Não perca, a gente já volta agora 12h32. Kitnets são destruídas por incêndio no interior do estado. As 4 ficavam no mesmo terreno, no centro de São Roque do Canaã. O fogo começou à noite e destruiu completamente as residências. Ninguém ficou ferido, mas 16 pessoas foram obrigadas a sair do local e estão num abrigo ou na casa de parentes. Ninguém sabe dizer como as chamas começaram. Excelente tarde para você e até amanhã. E eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Fique agora com Ronda Geral e a Débora está como hoje? Zebra e brilhos, zebra e brilhos. Zebra não, tá de onça brilhosa. Tchau. Tá bom.